News. Merval, tudo bem? Tudo bom, Sandeberg? Bom, acho que a gente podia... Você comentou ontem, en passant, o assunto que estava sendo discutido no seminário do qual você participava, que era a questão da descriminalização da maconha, né? Do uso da maconha, né? E, bom, e aí já vieram e-mails, o assunto é polêmico, ouvintes se manifestarem e tal. Eu queria então que você voltasse ao assunto com mais tempo, Merval. Olha, Sandeberg, a tese que prevalece nessa comissão, que é formada pelos 3 ex-presidentes da Colômbia, do Brasil e do México, e por vários intelectuais, o Mário Vargas Llosa, o Paulo Coelho, o Tomás Eloy Martínez, representando os países da região latino-americana, né? A tese que prevaleceu é de que o combate, a repressão à droga, do jeito que está sendo feita desde os anos 70, de repressão armada, militar e tal, não está conseguindo resolver o problema. Não está, nem mesmo na Colômbia, onde foram gastos bilhões de dólares, o consumo, a produção, um dos objetivos do Plano Colômbia era matar a produção de cocaína e, com isso, conseguir fazer com que o tráfico fosse reduzido no mundo, né? E isso não conseguiram. Não conseguiram, a produção continua muito... a produtividade dos que plantam, dos traficantes continua muito alta, e o preço no mercado internacional da droga continua estável, portanto não houve nenhuma redução da produção que indicaria um aumento do preço, né? E então a coisa que está dando certo na Colômbia o combate ao tráfico guerrilheiro, né? Aos guerrilheiros que estão envolvidos com tráfico e tal. Uhum. E a segurança pública melhorou. Então, essa é o ponto positivo, que deu certo no Plano Colômbia. A repressão à droga não deu certo. Então, a tese deles é de que o próprio Estados Unidos, que são o principal mentor dessa vertente de repressão às drogas, a guerra às drogas, né, militarizada, o próprio Estados Unidos estão gastando um dinheiro alucinado e sem obter vantagens concretas de redução de droga. Então, a tese deles é que você, na verdade, a tese final... A tese é descriminalização do uso da maconha, né? Mas isso é o início, né? Quer dizer, porque eles não a assumem. Cocaína? Bom, primeiro, o problema é a cocaína, né? Mas o que eles dizem é que a maconha é ainda 90% das drogas no mundo consumidor é maconha. Uhum. A cocaína é muito pequena. Se você tirar a maconha do cenário, o tamanho da droga fica muito pequeno, segundo os estudos que eles fizeram. Então, essa seria uma razão para atacar primeiro a maconha. A segunda razão é que a maconha, segundo estudos médicos, teriam os malefícios da maconha seriam equiparáveis do álcool e do tabaco. Que são legais. Que são legalizados já. Então, a tese é essa, que a maconha, como é a maior parte e como os malefícios são iguais a coisas legalizadas, a bebida legalizada, tabaco legalizado, você podia começar por aí a reduzir a demanda. Como? Descriminalizando, permitindo o consumo pessoal. Você tem alguns países, a Espanha já permite isso, a Holanda permite isso, permite que você tenha plantação em casa. Na Espanha, eu estava conversando com uma especialista lá na reunião, ela disse que na Espanha uma pessoa pode ter 2 plantas de maconha em casa.
E está liberada para consumo próprio. A ponto... Daqui a pouco, meu irmão, os países produtores de maconha vão dizer que não pode. Pois é. Mas você sabe que ela está me contando que lá na Espanha, como são duas plantas para cada pessoa, já tem consórcios. Você se reúne em grupos e aí cada um bota essas duas plantinhas e o conjunto tem mais maconha do que as duas plantinhas dariam. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a tese é que já muitos países já estão fazendo isso, o Brasil, inclusive, na legislação brasileira, o uso da maconha já não é mais crime, né? Então, se isso fosse uma política mundial, a liberalização da maconha, a discriminação da maconha, você teria uma redução da demanda e você poderia controlar melhor as outras drogas. Então, na verdade, no fundo, a tese principal é de que você tem que descriminalizar todas as drogas. Todas as drogas e a partir daí você impõe restrições, como você põe restrições à bebida, ao fumo, em locais públicos, a menores de 18 anos e vai controlando. Né? E tratar o assunto como um caso de saúde pública quando o viciado for um ser antissocial, ser tratado pelo Serviço de Saúde Pública do país. Agora, isso eles não tiveram, não aprofundaram essa questão, né? Nem chegaram perto disso. Existem estudos acadêmicos que defendem essa liberação geral, mas a comissão, como tem a responsabilidade de fazer um programa que represente a ideia geral da região latino-americana, para ser debatido numa reunião da ONU em Viena, mês que vem, eles acharam que a maconha podia ser o início de um processo, como o início de um processo, mas a verdade é que eles acham que a partir daí, uma ação conjunta no mundo, através da ONU, você pode chegar a essa liberação geral, que seria uma maneira de você enfrentar o problema social sem criar condições dessas gangues, dessas quadrilhas armadas, desses cartéis violentos que agora no México estão numa posição igual a que estavam na Colômbia há anos atrás. O México está completamente dominado pelas gangues de tráfico de drogas, a ponto que a reunião não pôde ser realizada lá. A reunião ia ser realizada lá e teve que ser transferida para cá porque não havia condições de segurança para sediar a reunião. O Fernando Henrique viajou para o México ontem à noite, vai ter uma conversa com o Calderón sobre o assunto, para tentar que o Calderón defenda a tese junto ao governo americano. Porque, na verdade, a crise no México hoje das drogas na fronteira com os Estados Unidos é um problema muito sério para os Estados Unidos também. Certo. E se o Calderón assumir a tese da Comissão Latino-Americana, ele pode tentar fazer com que o governo americano mude a posição que hoje, até o governo Bush, era uma posição a favor da repressão total e sem nenhum tipo de flexibilização da política de repressão. Essa coisa de reduzir os danos, por exemplo, distribuir seringas e orientar o usuário de droga para que ele não pegue outras doenças e tal. O governo americano até agora era completamente contra. O Obama já sinalizou que é a favor, mas tem que oficializar a política, né? Tá certo. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, Sérgio. Repórter